venho falar-vos, não sei se de um assunto que vocês dão alguma importância, mas de qualquer maneira que para quem gosta de ler deve ser sempre, pode ser uma referência a nível de leituras e a nível de livros que possamos escolher para ler. Estou a falar do Booker Prize, que antes se chamava Man Booker Prize for Fiction. Agora era Man porque era patrocinado por uma empresa com esse nome. Agora o patrocínio já não é patrocinado por essa empresa e então chama-se só o Booker Prize. Este prémio literário foi criado em 1969 e é um prémio para livros de autores ingleses ou britânicos, irlandeses e também da Commonwealth, da Comunidade das Nações, incluindo também a África do Sul e Zimbábue. Como disse, foi um prémio literário criado em 1969, há 50 anos, que premia os livros editados nesse ano. Agora o prémio de 2019 serão livros editados em 2019 e que em 2014 começou também a abranger, para além daqueles países que eu já vos disse, começou a abranger também os Estados Unidos, que tem criado alguma controvérsia porque nos 2 anos logo a seguir quem ganhou os prémios foram autores americanos e os outros autores acharam um bocadinho controverso porque a nível de tamanho os autores americanos são muitos e eles dizem que os livros premiados acabariam por ser praticamente quase todos americanos. Não foi decidido nada contra isso e eles pediam para que fosse voltado ao que tinha sido decidido em 1969, mas até agora continua assim. Para além deste Booker Prize, há outros prémios literários que acho interessantes, claro, o Pulitzer, o National Book Awards americano, The Folio Award e também existem, claro, prémios literários portugueses, apesar desses prémios literários em Portugal não serem muito falados, o que me dá uma certa tristeza porque também seriam livros que talvez nós gostássemos de ler, porque acabam por ser livros premiados e estes prémios que eu falei são prémios dados a livros e não o autor, como por exemplo o Nobel é um prémio de carreira literária e estes são dados às obras literárias. Este ano o Booker Prize eles começam com o que eles chamam a lista longa, que neste caso este ano são de 13 obras, depois fazem uma lista mais curta, são reduzidos só a menos concorrentes e depois é anunciado o vencedor. Eu vou falar-vos um bocadinho sobre os livros que estão em concurso este ano na lista longa, que estão a concurso, que me parecem livros até bastante interessantes. Vamos esperar que sejam editados em Portugal, ou se não, quem lê em inglês podem ser boas sugestões de leitura. E vou começar por um bastante conhecido, que ainda não saiu, mas que já está a mover muita coisa no mundo literário, e são os The Testaments, da Margaret Atwood, do Canadá. Este livro, muitas vezes, quando são nomeados livros que ainda não saíram, as editoras lançam ou antecipam o lançamento, não neste caso. Os Testaments de Margaret Atwood serão mesmo lançados na data prevista em setembro. E quem os leu, quem leu o livro para o nomear para este prémio, não pode revelar nada. A única coisa que se sabe é que é passado 15 anos após o final do The Handmaid's Tale, é uma continuação, que em português se chama A Crónica de uma Serva, e
Passa-se 15 anos depois e, segundo quem já o leu, os poucos que já o leram, é muito bom. Vamos ficar à espera e este é o primeiro concorrente. Depois, os concorrentes que eu vou dizer não está por ordem nenhuma, está na ordem apresentada no link no site do prémio. Depois eu vou-vos deixar na descrição o site para, se quiserem ler mais, conhecer até os autores. Assim, o segundo livro de Kevin Barry, Nightboat to Tangier, da Irlanda, é descrito como uma tragicomédia com muito sexo, morte, narcóticos, violência e magia, mas principalmente uma obra sobre a obsessão com os mistérios do amor. Interessante, talvez, esta descrição, e é a segunda obra mencionada. Depois de Oinkam Braithwaite, não sei se é assim que se diz o nome da escritora, que é da Nigéria, My Sister the Serial Killer. Foi uma obra que até surpreendeu algumas pessoas por entrar nesta lista, porque é uma obra sobre uma história de duas irmãs. Uma é uma enfermeira e a outra tem o mau hábito de despachar os namorados, matá-los. E a irmã a enfermeira acaba por ajudar um bocadinho a irmã, ou ajudar a limpar o mal que a irmã faz, até que a irmã se apaixona pelo médico onde a outra irmã enfermeira trabalha, mas que também está apaixonada por esse médico. Por isso, será o que a irmã enfermeira irá fazer para que a irmã serial killer não despache o médico pelo qual ela está apaixonada. É uma história assim um bocadinho rocambolesca, mas parece-me interessante. Depois, a obra Ducks Newburyport, de Lucy Hellman, da América do Norte, a única participante este ano da América do Norte. É uma heresia, uma maravilha e uma revolução em forma de novela que reflete um bocadinho os Estados Unidos de hoje. Vamos ver o que será. Será de certeza uma boa obra, mas pronto, a descrição é um bocadinho simplista. Outro dos livros nomeados também é a Girl, Woman, Other, de Bernardine Evaristo, uma escritora inglesa, que é descrito como uma novela do tempo presente que segue a vida de 12 personagens, a maior parte delas mulheres inglesas de raça negra. É um livro que também está nomeado. Depois, o próximo livro da Alemanha, de John Lancaster, The Wall, descrito como uma história de mistério, amor, guerra e sobre uma viagem de alguém que está 2 anos a guardar um muro. Depois iremos saber o que é que esse muro separa, porque guardar um muro e todas essas coisas, mas penso que será uma obra também interessante. O próximo livro, de Deborah Levy, The Man Who Saw Everything, a história passada em Berlim de Leste, 2 meses antes da queda do muro, e é uma história descrita como a história sobre o que vemos e a falta de preocupação sobre o que não conseguimos ver. Uma história, em princípio, também interessante sobre a divisão de Berlim de pós-guerra e passada 2 meses antes da queda do muro. Quem gosta destes assuntos, com certeza é um livro interessante. Próximo livro, do México, Valéria Luisel, Lost Children Archive, uma história comovente, poderosa sobre o que é o ser humano num mundo desumano. Uma crítica, um resumo pequenino, mas que parece bastante interessante também. De Chigozie Obioma, da Nigéria também, An Orchestra of Minorities, uma história que é uma variação da Odisseia de Homero e um romance poderoso sobre a tensão entre o destino e a determinação. Outro livro também com uma boa premissa.
E depois outro livro, Lanny, de Max Porter, um escritor inglês, que é descrito como uma história muito original e diferente sobre uma aldeia inglesa e os seus habitantes, com um toque de sobrenatural que ajuda a temperar toda a história. De todos os livros apresentados nesta long list para o Booker Prize, este é o único que já está traduzido e já foi lançado em Portugal e que eu tenho aqui para ler também em breve. Um livro, Lanny, de Max Porter. Depois, Quixote, de Salman Rushdie, que é um autor indiano, mas a viver em Inglaterra há muito tempo, subejamente conhecido, e é uma obra inspirada no clássico de Miguel Cervantes, Dom Quixote. A história é uma tragicomédia, e é uma tragicomédia sobre um vendedor ambulante que se apaixona por uma apresentadora de televisão e que a todo o custo a tenta convencer que ele é o amor da vida dela. Por isso será, não sei se é a nível de comédia, mas é descrito como uma tragicomédia. Vamos ver. O 12º livro é o 10 Minutes, 38 Seconds in this Strange World, de Elif Shafak, da Turquia, e conta as memórias de uma prostituta já velha que depois vai contando e relembrando a sua vida, como era a sua vida e as histórias dos seus amigos do passado. E por fim o Frankenstein, que é, se separarmos o nome é Frankenstein, mas se juntarmos o nome todo é Frankenstein. Por isso, Frankenstein, um livro divertido, furioso, desafiador, que explora a identidade dos géneros e o que acontece quando a inteligência artificial supera a inteligência humana. É uma mistura também com a escrita de Mary Shelley, o Frankenstein. Fala também um bocadinho sobre alguns mistérios da genética e a construção do novo ser, como era o Frankenstein da Mary Shelley. E são estes os 13 livros que estão nomeados na lista longa, na primeira lista para o Booker Prize. No dia 3 de setembro esta lista será reduzida para 6 livros só e depois a 14 de outubro será anunciado o vencedor. Digam-me aqui em baixo o que é que acharam, se ligam a alguma coisa a estes prémios literários, se acharam que estes livros podem ser boas leituras. Digam-me alguma coisa, fico à vossa espera das vossas respostas. Até à próxima, adeusinho.